Pessoal, continuando aqui o nosso tutorial. Agora nós vamos criar rede. Eu vou mostrar para vocês aqui dois tipos de rede que vocês podem estar criando aí para estar implementando aí o seu jogo. Nós vamos começar pela rede de fita. Então estarei deixando todo esse material aqui que vocês estão vendo aqui que a gente está trabalhando, vou deixar disponível para download. Aqui dentro tem a pasta, né, com a base. E aqui a gente vai trabalhar o nosso projeto. Então nós temos aqui a rede. Eu já tenho uma rede aqui pré-definida que eu deixei aqui para ser utilizada como base, tá? Mas a gente vai criar a nossa rede do zero. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é o seguinte: eu vou fechar tudo, vou deixar só esse cara aqui e a base. Então, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou vir nesse cara aqui, clicar nele com o botão esquerdo, vou escolher um local aqui. Aqui eu não preciso me preocupar com o tamanho por enquanto, posso botar qualquer tamanho. Meu objeto está aqui. Vou colocar a textura, vou jogar meu objeto em trabalho. Na verdade eu vou clicar no meu objeto e vou mandar planar as curvas, né? Agora eu vou deletar o que sobrou. Como eu não vou mexer mais nada nele, eu vou salvar ele como 3ds. Eu marco aqui o meu objeto, venho aqui em File, Export Select e vou exportá-lo para 3ds. Vou mandar substituir, no caso que eu vou jogando em cima de um arquivo que já existe. Vou deletar esse cara aqui que eu não vou usar mais ele. Vou importá-lo. Esse cara aqui eu vou poder usar ele para todas as coisas que eu precisar. Vou criar aqui uma pasta material, backup, qualquer coisa. Vocês podem colocar aí o que vocês acharem melhor. Vou botar aqui eu boto sempre como material. Vou dar uma cor vermelha para ele. Eu vou copiar esse cara aqui, dar um Ctrl C, um Ctrl V e vou jogar esse cara aqui dentro de material, porque depois eu vou precisar dessa peça aqui. Esse cara aqui eu vou jogar ele dentro de trabalho e vou colocar uma textura nele. Na verdade eu não vou nem colocar textura nele, eu vou colocar ele aqui num objeto chamado base. Aqui a gente não vai trabalhar com o Stadio Builder, a gente vai trabalhar com o manual. Então vou jogar aqui em base eu vou jogar um cinza escuro, pode jogar a cor que vocês quiserem, tá? Aqui eu vou jogar um cinza escuro. Normalmente minhas bases eu boto essa cor. Eu vou clicar aqui mudar para material e vou selecionar aqui a textura que eu vou trabalhar como base. Essa textura aqui, textura chamada rede. Vou pegar esse cara aqui, vou puxar aqui para baixo. O que eu vou fazer? Eu vou fechar esse cara aqui de novo e vou abrir a rede. Rede não, vou abrir a trave. A trave vai ser meu parâmetro. Vou abrir a trave. Vou rotacionar esse cara aqui. Por enquanto não vou me importar com a direção de visualização. Não vou trabalhar com isso agora. E vou colocar ele aqui na altura da trave. Vou trabalhar ele com o wireframe. Eu vou deixar ele passar um pouquinho aqui, ó, porque a minha rede ela não vai ficar em cima exatamente dele ali, para dar um efeito de... Na verdade ele vai ficar aqui em cima, é dentro da outra de baixo que ele vai ficar. Vou deixar ele aqui em cima, ficar aqui bem pertinho.
É na barra que segura aqui atrás que eu não preciso deixar ele. Agora eu vou puxar ele para baixo. Isso aqui vai ser a minha base. E vou fechar. Agora eu vou renderizá-lo para ver como é que ele vai ficar. Ainda está muito espessa. Mas sinceramente não tem problema não. Isso aqui é só para mim poder ter a minha base. Agora eu vou vir aqui onde está o material. Vou travar esse cara aqui. Na verdade, por enquanto vou até deletar esse cara aqui. Eu vou fazer o seguinte: vou pegar a base, vou copiar ela, Ctrl C, vou jogar ela dentro de trabalho. Vou fechar a minha base e vou puxar esse cara aqui para frente. Agora eu vou diminuir de acordo com a altura da rede. Agora eu vou liberar todos eles. Não preciso me preocupar ainda com a direção que ela está da câmera. Vou clicar aqui em textura, custom, surface, vou botar para planar. Já sei que vai dar erro. Vocês podem botar direto para o box, tá, pessoal? Normalmente vai sempre ser box. Esse aqui vai sempre ser box. Então não precisa nem ficar verificando o que vai dar certo. Eu não vou precisar do meu avatar ainda. Esse cara aqui eu não vou usar ele no momento. Talvez nem use ele. Só botei mesmo para mostrar para vocês aqui. Mas vamos deixar ele aqui. Eu vou botar objeto e vou jogar ele para material. O backup vocês escolhem aí qual vai ser o nome. Agora eu vou dar um Ctrl C, um Ctrl V e vou rotacionar esse cara aqui. Pessoal, não sei se vocês conseguem enxergar, eu deixei aqui os nós, tá vendo essa partezinha aqui, ó? São os nós. Então, eu vou fazer os nós se cruzarem. Calma, esse nó aqui. Com esse nozinho aqui, ó. Vamos diminuir um pouquinho aqui a trave. O horizontal, vou trabalhar com ele aqui agora.
quero nem para trabalhar tudo aqui agora. Vou fechar primeiro ele aqui para definir aqui o tamanho da minha Vocês podem usar como parâmetro a própria tela que eu coloquei aqui anteriormente. Vou puxar esse cara aqui para trás. O tamanho desse cara aqui tá bom. O tamanho dele também, o espaçamento dele, eu gostei, cara. O orçamento dele tá bom. Só que agora eu vou fazer o seguinte, vou fechar aqui, vou dar um Ctrl C aqui, Ctrl V, pessoal, normalmente esse tipo de trabalho aqui é um trabalho de paciência, tá? Quando você vai fazer o primeiro, normalmente você tem que ter, você vai fazendo a base, você não tem ainda aquilo que você os parâmetros são desconhecidos, então você tem que ir fazendo os testes até ele alcançar o objetivo, até ele chegar no tamanho que você venha dizer que ele está no tamanho satisfatório. Ctrl+C, Ctrl+V. Outra coisa, pessoal, toda vez que vocês fizerem uma alteração de textura, se vocês não fecharem o rinoceros e abrir ele de novo, a textura não vai aparecer, tá? Vocês têm que estar, toda vez que vocês forem fazer a alteração, vocês têm que estar fechando ele. Agora eu vou ver aqui, o tamanho está bem maior, bem mais. Agora eu quero ver. Ctrl+V no horizontal.
Pessoal, eu errei aqui, ó, tá vendo? Agora eu vou dar um Ctrl Z e vou dar de novo um Ctrl V. Tem que tomar cuidado na hora de vocês forem fazer esse tipo de coisa, de errarem, para vocês poderem voltar. Se vocês derem, eu errei numa parte ali. Se eu der dois cliques, dois de Ctrl Z, eu perco todo o meu trabalho. Então é bom vocês sempre estar atento aí para o tamanho aqui agora ficou bom. Eu não vou aproveitar esse cara aqui. Então, eu vou fazer mais ou menos uma contagem do que eu vou precisar para cá. Então, tem mais ou menos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, daqui para cá eu vou botar 6. Por que eu quero fazer, eu vou colocar 6. Então, como é que eu vou fazer isso aqui? Vou pegar esse cara que está aqui. Eu vou clicar aqui e vou botar aqui nova rede. Vou dar uma cor para ela azul. E o que eu fiz aqui, eu vou jogar para cá. Esse cara aqui, eu vou manter ele. Esse cara aqui, que é o trabalho maior, infelizmente eu perdi ele. Não vou usar esse cara aqui agora não. Eu tive que fazer esse trabalho aqui para saber se ele ficaria bom. Não tinha como não fazer esse trabalho aqui. Vou travar todos esses caras aqui. Vou fechar esse cara aqui. Não vou usar esse cara aqui agora. Vou jogar esse cara. Nem vou usar esse cara aqui não. Vou deletar ele. Vou pegar esse cara aqui. Então, Ctrl C nele, Ctrl V, e vou jogar ele em material. Vou fechar, abrir, vou abrir a base de novo. Clicar nesse cara aqui, levar ele até a base. Vou descê-lo. Na verdade ele vai subir até ele chegar aqui. Agora eu vou clicar aqui. Eu vou clicar, vou procurar aqui 5 bases aqui. Então vamos ver aqui. Vou fechar ela até aqui, então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não sei se tá bom. Tá 7. Tá garantido. Vamos ver como vai ficar. Clicar aqui, vou liberar ele aqui e vou nesse caso aqui, como eu fiz uma não, tem aqui não, preciso ver isso. Vou colocar ele aqui, single não, tipo box. Vou clicar em default, custom, e vou vir direto pro box.
Fecha esse cara aqui. Agora aqui eu só tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou dar um Ctrl C, um Ctrl V. Vou jogar esse cara aqui em material. Eu faço muito isso, pessoal, porque para depois não ter que ficar toda hora redimensionando, refazendo. Isso ajuda muito. Porque vira e mexe a gente tem que estar verificando se a textura, se está do jeito que a gente quer. Então, se a gente não fizer isso... Quanto à dimensão do meu... Tá na rede aqui. Fica fácil porque aqui agora já tem já a dimensão que eu quero. Então eu vou clicar aqui. Vou botar aqui restaurar. E aqui eu vou clicar aqui em cima. Vou redimensioná-lo até mais ou menos o tamanho que eu quero dar. E vou puxá-lo para vocês verem aqui se está igual ou não. Vamos pegar aqui, vamos puxar daqui.
Aqui a gente junta tudo para quando a gente for mover eles não dar erro, tá, pessoal? Depois qualquer coisa, se tiver que fazer alguma alteração, é só separar. Isso aqui vocês fazem para ele não mover a parte que não está marcada. Então quando vocês moverem aqui, ó, ele não mexe com a parte que está marcada. A minha primeira parte da trave está feita aqui. Agora eu vou fechar a rede e vou abrir a trave. Agora eu vou pegar essa parte aqui, vou dar um Ctrl C, vou dar um Ctrl V. Vou girar aqui para cima, segurando o Shift para poder ficar arrumadinho. Vou deletar o que eu não quero. Pessoal, para não tomar muito tempo, para fazer essas coisas, fazer cada uma, para vocês terem ela bem igualzinho mesmo, apesar que aqui não ficou ruim, seria bom vocês ir fazendo a contagem de cada partezinha dessas daqui. Ó, nesse caso aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui, eu vou deletar esse cara aqui, ó. Não vou manter ele não, vou deixar ele assim. Para não ficar tão despassado, vou descompensado. Suspender esse cara aqui um pouquinho mais. Fazer o seguinte aqui, vou colocar esse cara aqui na ponta, aqui assim, ficou melhor. Esse cara aqui vou dar um Ctrl C, um Ctrl V. Agora eu vou acertá-lo. Pessoal, para botar ele em diagonal, vocês têm que segurar o Shift, tá? Se vocês pegarem ele e virarem ele diretamente, olha só o que vai acontecer. Tá assim. Se eu simplesmente clicar aqui em cima, clicar aqui embaixo e virar ele para o lado, ele vai direto para cima. Para ir em diagonal, eu preciso apertar o Shift. Vamos supor, se ele estiver diagonal, para me botar reto, eu tenho que segurar o Shift ou vice-versa. Aqui eu vou deletar esses caras todinhos aqui. Esse cara aqui eu vou manter. Vou fechá-lo aqui. Aí aqui eu vou fechando ele.
Pessoal, fazendo a rede aí de maneira manual, uma a uma, está pronto aqui a nossa rede. Depois, antes de botar no jogo, normalmente eu duplico ela e jogo as minhas redes no upper side, né? Como eu falei para vocês, porque o upper side ele não tem lado de visualização, mas em determinados ângulos a rede pode sumir. Então, se vocês tiverem um estádio que não tenha tanta informação e vocês possam duplicar eles e colocar em mais partes, tipo assim, vocês colocam no field 3, no upper side e no left side e right side. A rede não vai sumir em nenhum ângulo que você fizer. Ela não vai ter o efeito quando a bola entrar, tá, pessoal? Por quê? Porque o algoritmo do Pro Evolution Soccer, ele diz o seguinte: ele tem um objeto de rede da Konami, que a Konami criou, que toda vez que a bola se aproximar dele, o comando vai mandar a rede se estufar. A nossa rede, ela está num local que não tem esse comando, então ela vai ficar uma rede estática. Mas o espaçamento da rede, o tipo de desenho da rede, vocês podem usar a criatividade de vocês aí, vai fazendo. No caso aqui eu fiz ela com a queda, a parte pro lado aqui e a parte sobrando atrás. Mas vocês podem redimensionando ela e fazendo o desenho dela todinho da maneira que vocês acharem melhor. Entendeu? Então isso aqui é só um primeiro passo para vocês começarem a poder estar desenvolvendo aí a própria rede de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do tutorial. Esse tutorial aqui das redes de fita vai parar por aqui. No próximo estarei mostrando para vocês como a gente vai fazer agora a nossa rede com chapa, tá? Ao invés de fazer ela uma a uma, a vantagem dela de ser uma a uma, porque as fitas dela já são as linhas da rede. Então, o efeito dela aqui, ó, o efeito dela como que ela fica de rede aqui, ó. Toda vez que a câmera se aproximar dela, ela vai aparecer assim, ó, dando a sensação de que realmente é uma rede. Então, fica aí. Quem não é inscrito no canal, se inscreve. Não deixe o seu joinha, o seu comentário, que é muito importante para o desenvolvimento do canal.